E aí pessoal, vamos retomar, né, nossas aulas que já ficaram bem comprometidas. Primeiramente quero pedir desculpas, né, por só ter feito o material agora, mas essa semana foi bem complicada pra mim, porque no domingo eu perdi meu avô, né, aí eu vim pra Fortaleza e depois logo na segunda já teve a notícia do corona. Aí foi bem complicado essa semana pra mim. Então a gente volta hoje com nossos conteúdos, certo? Se vocês lembrarem, da aula 3 a gente viu HTML, né? Então só pra relembrar, a gente fala da parte da estruturação do nosso documento web, né? Então todos os nossos elementos que a gente for criando, a gente vai ter que colocar nossas tags, nosso respectivo conteúdo. Então se a gente quer colocar a imagem, a gente tem que colocar uma tag. Se a gente quer colocar um link, a gente tem que colocar uma tag. Se a gente quer colocar um parágrafo, a gente tem que colocar uma tag. Então, um conjunto de tags vão formando nosso documento, que quando a gente renderiza, vira uma página web, certo? Então, a aula de hoje beleza, a gente viu a estrutura, agora a gente vai ver o que é a customização. Então o CSS é para ele fazer essa customização pra gente, certo? Então, CSS é um acrônimo, né, para Cascade Style Sheets, ou folha de estilo em cascata, que ela é uma linguagem, certo? Que descreve os estilos de um documento HTML. Então toda vez que a gente quiser customizar a aparência, né, dos nossos elementos, dar uma cor, dar uma margem, dar uma borda, tamanho, etc., a gente vai lembrar do CSS. Toda a parte de colocar elementos, a gente coloca o que? O HTML, certo? Então, estrutura HTML, customizar CSS, beleza? O CSS a gente pode fazer ele embutido no próprio tag HTML. Então a gente até fez alguns exemplos em sala, a gente usava o style, certo? Em que a gente não precisa declarar um documento CSS e nem fazer uma estrutura CSS. A gente pode colocar isso diretamente aqui dentro do da nossa tag, certo? Isso a gente chama de CSS inline. Então, por exemplo, né, se a gente tem nosso parágrafo, a gente tem um estilo dele, que eu estou dizendo que ele tem cor azul, o background dele é yellow, então ele vai construir o meu parágrafo agora com esse formato. Então deixa eu testar aqui só para vocês verem, certo? Então já estou aqui com o meu index HTML ligado no meu Visual Studio. Então só relembrando, né, HTML 2.5, ele vai criar a estrutura para mim. Então só relembrando, primeira tag que é uma instrução, doctype, aí você marca com a tag HTML e tem um header. No header a gente coloca algumas informações, dá o título. Prosseguindo, né, a gente tem um body, que é onde a gente coloca o conteúdo e fecha com HTML. Então, uma vez que tem a estrutura, a gente pode começar a criar nosso HTML e customizar. Então nesse caso, ó, vou fazer aqui para vocês verem. Imagina que eu tenho um parágrafo. Tá aqui o style dele, que é a cor, tá aqui o background. Então, cor do texto, cor do fundo, o background é fundo. Então, o conteúdo desse texto vai exibir em formato azul com cor amarela no navegador. Então esse aqui é o texto. Então só para mudar um pouco o foco, vou chamar aqui de Hello World e continuar dentro do parágrafo, certo? Então uma vez que a gente tem nossa pasta, ó, lembrando aqui tá o arquivo que eu estou editando, certo? Tá index.html. Então se vocês lembrarem, né, então aqui é a cor azul no texto, cor yellow no fundo. Então, cor azul no texto e yellow no fundo. Então vamos lá alterar. Em vez de um red aqui, de um blue, então um red. Certo? Então mudei o que? A cor do texto. Então vamos testar se é verdade.
dou um F5, tá aí o texto. Agora se eu botar aqui um right, vou botar aqui um red, então ele faz do jeito que eu mandei ele fazer, certo? Então essa aqui é o que a gente chama de CSS inline. Então para o CSS ele tem uma sintaxe bem simples, certo? Então você vai declarar um conjunto de propriedades que ele tem. Então a cor do texto azul, cor do background yellow, borda vai ser sólida. Então o conjunto de propriedades que você vai montar, você vai declarando. Cada propriedade a gente vai separando ela por 2 pontos e o valor, certo? Então do jeito que está aqui, ó, propriedade color, a cor dela, o valor. Propriedade background color, que é o valor dela, o red, certo? E perceba, cada uma das propriedades é separado pelo que, ó, ponto e vírgula. Então vamos ver se é verdade. Tá aqui a primeira, ponto e vírgula. Tá aqui a segunda, ponto e vírgula. Então propriedade valor, propriedade valor. A propriedade do valor é separada por 2 pontos e cada propriedade é separada por ponto e vírgula. E aí você vai montando o seu arquivo CSS, certo? Então continuando. Então para a gente fazer nossa regra de sintaxe do nosso CSS que a gente vai estar utilizando, a gente precisa de 3 coisas, certo? Então é o seletor, que é o que de fato a gente vai querer customizar. É uma div, é uma imagem, é o body, o que a gente quiser, certo? Esse seletor é uma série de coisas. Aqui está um exemplo, ele pode ser uma tag, então pode ser uma div, uma imagem, o que for. Pode ser uma classe, que essa classe aqui não tem nada a ver com a classe do PO, certo? É uma classe aqui do próprio CSS. E o ID. Então, se você lembrar, eu falei que às vezes a gente pode identificar um determinado elemento que a gente tem. Isso a gente faz através de um atributo, certo? Então, ó, a gente pode tanto selecionar uma tag, como selecionar uma classe, como selecionar um ID. Então o ID ele é delimitado por hashtag, classes por ponto e a tag pela própria tag. A gente vai ter as propriedades desse seletor, certo? Então o que a gente vai querer aplicar e o que valor a gente vai dar para essa propriedade, certo? Então ó, então aqui ó, a gente tem o que? Uma tag, né? Se você lembrar a tag de cabeçalho. Então a tag H1, então aqui vai ser meu seletor. Aí abre chaves, fecha chaves, propriedade valor, ponto e vírgula, propriedade valor, ponto e vírgula. Então ó, aqui fazer para vocês verem. A gente pode fazer de vários jeitos, certo? Essa colocação aqui do CSS. Deixa eu só para exemplificar. Ó, vou criar um novo arquivo, certo? New file, vou chamar de site.css. Vou criar uma pastazinha. Então essa pasta aqui, pessoal, eu criei de propósito. A gente está vendo aqui que eu tenho aqui ó, tem a minha index, tá aqui tem a imagem que está solta, mas claramente que está desorganizado. E eu criei de CSS. Então o objetivo dessa pasta é que a gente organize nosso site, né, como fosse em módulos. Então a gente sabe que, por exemplo, quando eu quiser a parte de customização, eu tenho uma pasta de CSS, igual eu mostrei no slide de HTML. Se eu quiser, por exemplo, meus arquivos que fazem interação, vou criar minha pasta do JS. E assim sucessivamente. Eu quero criar das minhas de imagens. Posso usar, por exemplo, o IMG. E assim eu vou estruturando meu código, certo? O projeto. Então, por exemplo, eu vou criar agora o meu CSS. Então, eu vou utilizar ele. Então, vou chamar ele aqui, ó, de, por exemplo, site.css. Tá aqui ele. Então, ó, imagine que é uma tag, certo? Então, do jeito que tá aqui, do H1,
beleza? Então H1 a minha tag. Aí eu tenho que colocar as propriedades. Perceba que está com abre e fecha chaves. Se for a propriedade da cor, né, que a gente já viu, vai ser um red. Beleza. Uma classe no CSS é separada por um ponto e o nome da classe, que eu especifico o nome que eu quiser. Então aqui pode ser qualquer nome, vou chamar aqui de teste, certo? Color blue. E um ID, como eu falei, ele é composto pela hashtag e o nome. Então aqui pode ser também um outro nome, sei lá, teste 2. Color e um green. E pronto. Então a tag, aqui é o padrão já do HTML, então aqui poderia ser um section, um footer, o que for, as propriedades. A classe, a gente está especificando conjuntos comuns para determinados elementos que a gente tem, então a gente pode estar aproveitando dessas classes. Então tá aqui cor azul. O ID, que é para ser algo bem específico, certo? Então aqui, por exemplo, pode ser, por exemplo, para parágrafo e os cabeçalhos. Então todos os cabeçalhos posso me utilizar da classe. E essa classe vai ter o que? Cor azul. Só que para especificar um cara bem único no nosso código, né, a gente pode usar da hashtag. Então aqui é um cara único, eu uso o ID. E para a classe conjuntos comuns. E a tag para tudo que for de tag de comportamento. Então o cachorro latindo aí, mas já ele passa. Beleza? Então ó, vamos lá. Claramente, se eu mandar chamar aqui não vai funcionar, mas eu vou mostrar depois para vocês. Beleza? Então assim a gente já viu o tag, as classes, o ID. Então como eu falei, existe o tipo de vinculação que ele é inline. Então assim é inline. Estou pegando diretamente no minha propriedade style, da minha tag, colocando diretamente as propriedades do CSS. Então tudo que a gente vai colocando aqui, a gente vai colocando diretamente aqui no meu código HTML. Então isso é inline. Para eu poder fazer isso da outra forma, eu posso também fazer incorporados. Como é que é incorporado, mano? Tranquilo. Ó, dentro do meu head, a gente tem mais uma tag, né, que acompanha ele, que é a de style. Então, style, que dentro do meu arquivo HTML eu vou criando o meu CSS, certo? Então perceba que ele não está linkado com nenhum outro arquivo, que é o caso aqui do último caso. Então diretamente no arquivo HTML você vai colocar suas propriedades de CSS. Então por exemplo, estou copiando, colando aqui. Então eu sei que se eu quiser usar um H1 ele vai ter cor red. Se eu usar da classe de teste, azul. Se eu usar o ID teste 2, cor green. Então dessa forma eu já consigo me utilizar. Perceba que esse cara aqui, esse arquivo, não tem nada a ver com esse outro arquivo, até porque eles não estão linkados. Então é só porque eu fiz de fato uma cópia, né? Então só para exemplificar, depois eu volto essa ideia. Vou deixar só o H1 para mostrar para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ó, vou deixar, ó, H1. Então aqui eu posso botar o conteúdo que eu quiser. Então vou botar aqui Olá Mundo. Beleza? Então como eu especifiquei que as minhas tags de H1 vão ter cor red, então esse carinha aqui já é para enxergar esse CSS e já fazer alteração. Então ó, Olá Mundo, tá aí, vermelhinho. Agora, por exemplo, vou deixar ele aqui blue, tá? Então, como ele é incorporado,
vai ficar como são diferentes, aqui está em vermelho, aqui está em azul, ele vai ficar em azul, certo? Então funciona. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é essa ideia do uso da classe e do uso do ID. Então, ó, perceba, ele está com H1 aqui. Se eu criar um parágrafo, que é um olá mundo também, só para diferenciar, e agora ele vai usar na propriedade do CSS. Então, como aqui ele está é uma classe, tem um ponto, então boto class. Então, qual é a classe que eu tenho? Uma de teste. Então, teste. Então, ó. Então, vermelho tá aqui o H1. Parágrafo que usou a classe tá azul. Se eu tiver um cara específico aqui que tem um ID, e eu digo com certeza que ele tem que seguir aquele padrão, então aquele é único. Então se eu testar aqui, tá aí o verde, certo? Então ele funciona dessa forma. Então, ó, se eu pegar aqui uma div agora, certo? Deixa eu ver. Hello World. E eu estou dizendo que ela usa também da classe teste. Então, tanto o parágrafo como a div vai ter uma propriedade comum que é a de teste. Então, o conteúdo delas duas tem que ficar aqui com azul. Então, vamos lá testar. Tá aí, funcionando, certo? Então, vou fazer aqui um teste, por exemplo, se eu colocar a classe também aqui para teste. Então, tem a classe e tem o ID. Então, o que aqui ficou predominante, né? O ID dele, certo? Que era coisa específica. Beleza? E assim vai. Então, ID para algo específico que você queira estar tratando. Classe, seletores, propriedades aqui, elementos que você quer que tenha algo em comum. E a tag, para que toda aquela tag tenha aquele mesmo comportamento, certo? Beleza? Então, por fim, a gente tem o importado. Então, como é que a gente faz? Perceba que aqui a gente tem o que? Nosso arquivo, site CSS. Então, a gente vai importar ele. Então, a gente vai aprender mais uma tag, a do link. Então, a gente vai linkar o que? Link CSS. E ele já trouxe aqui um arquivo, só que não é esse, né? Qual que a gente tem? É o de site. Site CSS. Eu vou apagar esse daqui, tá? Então tirei aqui o incorporado, linkei com o arquivo à parte. Então vamos ver se continua. Não. Certo. Perceba que esse cara ele tá onde, né? Só para mostrar para vocês. Ó, aqui está a minha estrutura. Então aqui está o que eu estou editando, certo? E onde é que está meu arquivo do CSS? Ele está aqui, ó, dentro dessa parte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que linkar para lá. Então CSS barra. Perceba que ele até já achou, né? Então vou testar, tá aí, tudo funcionando. Beleza? Então inline faz dentro da própria tag HTML. Incorporado tu faz dentro do arquivo HTML. E o importado ou linkado tu cria um arquivo à parte e importa. Espero ter ficado claro. Então aqui, como eu falei, CSS interno, que é esse incorporado. O externo, certo?
E aqui a gente entra em um outro detalhe, certo? O que a gente está fazendo aqui, ó? Eu estou pegando e selecionando uma classe específica para o que? Para uma tag. Então eu estou dizendo, ó, que você também pode fazer, que eu estou pegando todos os meus parágrafos, mas especificando que vou criar uma classe para ele chamada de cor1, que ele vai ter essa cor, certo? E o P, que também é a mesma tag, vou usar a classe cor2. Então, ó, eu tenho parágrafos, então eu posso ter parágrafos distintos, eu quero dar comportamentos distintos para ele. Então eu faço um parágrafo, uma cor, parágrafo, outra cor. Mas eu quero especificar isso aqui só para os parágrafos. É por isso que eu não faço a classe solta como eu fiz aqui, ó. Aqui qualquer elemento da tag poderia usar. Então eu poderia usar para um parágrafo, para um div, como eu usei no exemplo aqui, né? Aqui. Mas para esse caso em específico, eu estou dizendo que só os parágrafos ele vai poder usar essa classe. Então vamos testar. Ó, isso aqui pode ir crescendo, certo? Então, parágrafos cor1, parágrafos cor2. E ele criou aqui 2 parágrafos. Então vamos lá. Então eu estou usando aqui o primeiro parágrafo, ó, com classe cor1, só para reforçar. E o parágrafo com cor 2, só para reforçar. Então vamos testar. Tem um preto e outro azul. Beleza? E ao modo, se eu quisesse, por exemplo, usar aqui novamente, né, o div que hello world, eu vou usar o que? A classe cor1. Vamos ver se funciona. Cor2 que é azul, né? Para diferenciar. Ó, ele não pegou. Apesar de eu usar a mesma classe, o mesmo nome, ele não reconheceu por quê? Porque eu fiz para os parágrafos. Não fiz para qualquer elemento. Certo? Espero ter ficado claro essa ideia. Então, ó, como eu falei, a classe aplicável para qualquer elemento HTML, posso criar uma classe e utilizando, certo? O ID, um elemento específico, como eu mostrei, certo? E agora a gente tem aqui a ideia do seletor hierárquico, certo? Então, ó, estou criando aqui um ID rodapé para a imagem. Então eu vou fazer o que? Vou aplicar apenas os elementos filhos do meu imagem, filhos do meu de rodapé. Então no elemento que for específico, né, que eu estou dizendo que ele é rodapé, o ID dele, então nos filhos deles que são imagens, eles vão ter o que? Esse comportamento. Então qualquer outra imagem, qualquer outro local do meu código não tem nenhum tipo de efeito. Então, ó, estou pegando aqui, ó, criando um footer, né, que é a rodapé. Eu botei o ID dele rodapé, coloquei a imagem para ele. Deixa eu ver se eu tenho imagem. Não tem, mas tem essa dele aqui. Vou colocar ela. Ó, carro JPG. Carro JPG. Então tá aí minha imagem. E aqui tá um rodapé com a imagem que é o meu CSS. Então, ó, tá, rodapé, imagem, beleza? Então eu tô dizendo que vou dar uma margem para ele, 100 pixels, por exemplo, e a largura vai ser 100 pixels, certo? Vamos testar.
aqui. Então a margem em relação, claramente, como eu disse que é para esquerda, né? Margem left. Então em relação a essa tela, né? Esse lado aqui. Então ele vai dar 100 pixels. Vai colocar a imagem e ela tem largura 100. Se eu colocar 200, então ela já aumenta, certo? E assim você vai brincando um pouco. Então perceba, né? Só novamente. Defina o meu seletor. Aqui os filhos do meu seletor. Então duas informações. Então, ó, os seletores identificando as tags específicas que a gente tem. Então a gente tem um ID, então a classe, que estão dentro do div, tem o H1 que também tem os filhos, né? Que é um span e uma imagem. Então o nome da tag é H1, nome da minha classe PageFrame, ID do elemento PageHead. Então se a gente quiser pegar a tag e a classe, tem que pegar o que? Uma div e a classe específica. Ou então o nome da tag, o nome do ID. Então tag ID. Posso fazer também um relacionamento aqui descendente. Ó. Tem a minha div com ID específico. E assim eu vou trabalhando, tá? Especificando conforme eu queira. Beleza, pessoal, então a gente vai agora para esse exercício, certo? Que é para selecionar um CSS para uma palavra específica, uma parte específica. Então eu tenho o que aqui? Tem o meu parágrafo, começa aqui, termina aqui, tá aqui o conteúdo dele. Perceba que eu tenho algo que é o parágrafo e tem um spam. Spam para colocar um texto que não é em formato de bloco, então ele não vai pular a linha, certo? E dentro dele eu tenho uma classe. Então como é que a gente faz para selecionar só essa partezinha aqui, ó? Então não quero que altere o parágrafo, nada dele, só quero que altere o conteúdo entre o spam. Então ó, o que é que eu posso fazer? Então P, que é o meu parágrafo, spam, que é o filho dele, e a classe específica, que é o A. Então vou botar aqui um color blue. Eu coloquei aqui o texto, só pra gente ver. Então tá em azul. Então se eu voltar aqui a classe A, que não tem nada a ver com essa, porque é específica do spam, vou ver o que ele faz. Continua da mesma forma, certo? Então só o que foi impactado foi o que a gente mandou de fato ser impactado, que era um spam, que é filho do parágrafo, que tem classe A. Então, ó, o que a gente pode fazer também? A gente pode agrupar os elementos que a gente quer estar customizando. Então, eu quero que todos os meus parágrafos tenham essa cor aí. Então, como é que eu vou fazer? Pega cada seletor, vírgula, cada seletor, vírgula, assim sucessivamente. Então, só para testar. Salvar, então está aí customizado. Você pode fazer comentários no CSS, né? Então coloco comentário, eu não vou
processado. Não vai aparecer, claro. Aqui a gente entra na parte das fontes do CSS. Então a gente pode ter a família da fonte, pode também ter o estilo, sabe? Então tem a parte serifa, sans serif, monospace. E aqui de fato o nome da família. Então o sans serif é sem a serif, né? É sem a... Essa aqui no caso não tem. Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Ó, tô dizendo que meus parágrafos vocês vão ter, meus cabeçalhos vão ter esse tipo de família. E o parágrafo vai ser monospace, e todo o meu body vai ter esse tipo de família aqui. Então Arial Helvética. Então ó, H1, H2, parágrafo, vou fazer um parágrafo. Qualquer outra coisa aqui que só tá dentro do body. Então ó, as serifas são esses a mais que tem nas nossas letras, ó. Vendo esses tracinhos a mais, se eu digo que ele é sans serifa, ele não tem. Ó, aqui no L, ó, sempre ele tá passando uns pixels pra cá. Então aqui, como ele, esse último hello, ele tá na família da Arial, né, Helvética, então ele tem um outro comportamento diferente do meu parágrafo, certo? Ele é o que é o monospace, então o espaçamento dele é igual, tem o mesmo tamanho. Certo? Então ó, aqui também a gente tem mais um parte de customização da fonte. Então vai ter espaçamento igual entre as letras, na verdade mesmo tamanho da letra. Eu vou centralizar esse texto. Eu vou dizer aqui que o espaço entre cada letra vai ser 3 pixels, o espaço entre cada palavra vai ser 5 pixels, e a indentação do parágrafo começa com 30 pixels. Então ó, pegar esse texto, pronto aqui ele, pronto os parágrafos. Então quando eu rodar, ó, ele deu um espaçamento, ó, 30 pixels, que foi isso que eu mandei fazer, ó, a indentação. Eu fiquei separando cada palavra 5 pixels, então só foi diminuindo isso. Vou ficar mais perto. Vou separar menos as letras. E estão centralizados, tá? Então tirando a família, então eu vou querer que ele tenha de fato a letra normal dele, e fica dessa forma. Só diminuir aqui o zoom. Então aqui tem 30. Então se eu botar aqui só para 10 pixels, ele vai diminuir. Certo, nesse exemplo a gente vai usar fazer a imagem do fundo, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer duas formas.
Pode ser tanto colocando a imagem no background, ou esse exemplo que eu coloquei aqui da 3 School. Tá? Então, ó, então perceba, ele pede que é um URL. Meu carro aqui JPG está na pasta IMG, então a gente tem que achar esse arquivo. Então, para fazer isso, né, espaço duplo, só tem que botar dois pontos, que é para ele poder. Esse arquivo aqui está na pasta CSS, então eu tenho que subir. Aí depois eu vou para a pasta IMG e entro no arquivo. Tá? Então tá encontrado o arquivo que eu queria. Então, ó, vamos testar. Então eu coloquei a imagem no fundo, só que claramente está se repetindo, né? Então eu coloquei aqui para vocês esse exemplo. Se você quiser usar a imagem em todo o fundo, então aqui tem o full page e o outro é do half page. Então para usar o full page, posso fazer dessa forma. Então aqui está a estilização dele, ó. Aqui eu vou alterar, né? Perceba, né? O bar HTML tem 100% de altura, margem 0. E aqui é uma classe BG que contém uma imagem. E esse cara aqui vai ser filho do bar. E ele vai ter o que? 100% do que o bar ocupar. Vai ser centralizado, não vai repetir. E vai ter o tamanho que da capa dele, certo? Então, ó, aqui só da div. Então eu criei uma div com a classe que eu queria. Vamos testar. Então tá aqui. Então se eu quiser metade, né, 50%. Então ficou 50% da tela, ficou 50% aqui da minha imagem, certo? Posso ter bordas, então ó, aqui eu estou dizendo a cor da minha borda, o estilo dela, então vai ser um estilo sólido, posso estar pontilhado o que for, e a espessura da minha borda, ele vai ocupar o que? 100% da altura do meu bar. Vamos testar. Então como não tem nada, né, dentro dele, então não vai ter nenhum tipo de informação. Esse exemplo aqui estava errado porque estava lá de fora, que tem que ser aqui dentro. Então ó, hello. Então ele vai começando a expandir. Vou criar um parágrafo aqui, hello 2. Aí vai criando a borda, vai aumentando, né, a especificação que eu delimitei. Detalhe, pessoal, que como essa ideia da borda ela é comum, né, então tem várias especificações que chamam, posso colocar tudo numa linha só, que ele também entende. Certo? As cores já mostrei um pouco. Elas seguem o padrão do RGB, né? Red, Green, Blue. Então, se eu tiver 100% das três cores, então branco. Se
Se eu tiver 0%, eu vou ter no preto. Você pode especificar isso também com as cores do RGB, ó, do hexadecimal. Então aqui tem um link para a paleta de cores. Então, por exemplo, né? Quero usar aqui esse azul. Então tá aqui a cor dele. Então no lugar desse red, vou usar essa outra cor aqui. Então, ó, você também pode estar utilizando. Então tem cores já pré-definidas, que é pelo próprio nome, ou você pode especificar usando a paleta de cores com essa hashtag na frente, o RGB. A gente entra para a ideia das bordas, né? Ó, a gente tem o nosso elemento, a gente tem a borda dele, certo? Tudo que está fora da borda, a parte externa, é o que a gente chama de margem. Tudo que está entre a borda e o conteúdo a gente chama de padding. Claramente a borda está entre os dois. Então a borda está entre o padding e a margem, e o padding está entre a borda e o conteúdo. Então aqui, para exemplificar, vou deixar essa borda aqui como red, fica mais fácil visualizar. Certo? Vou criar aqui um parágrafo que tem a margem 10 pixels, então padding 10 pixels também, e ele vai ter uma borda. Vamos testar. Então, ó, essa borda aqui é do body, essa borda aqui é do meu parágrafo. Então daqui pra cá, a margem que eu dou do meu parágrafo com um determinado elemento, e da borda pro conteúdo que eu escrevi tá o meu padding. Então margem externo, padding interno. Então só para mostrar para vocês, então a margem vai aumentar aqui para 100. Então vou aumentar esse carinha aqui. Então perceba, é bem maior. Deixa eu diminuir aqui para 10. E o padding, que é a parte interna, ele vai aumentar. Então ó, certo? Então, tanto o padding como a margem a gente pode fazer da seguinte forma: se a gente usar apenas o número aqui com a unidade dele, ele vai pegar todas as direções. Então, para cima, direita, para baixo, esquerda, todas as direções. Se eu botar só 2, ele pega a primeira para cima e para baixo, e a segunda para a esquerda e para a direita. Se eu usar 3, a primeira para cima, a do meio para a esquerda e direita, e a última para baixo. Eu posso especificar 1 a 1. Então, ó, ele vai se alterando. Então aqui, ó, top, tá? 20, 50,
o right está muito longe. Aqui se for 50. Então, cima, direita, baixo, esquerda. Então, as unidades de medida, a gente pode ter a relativa. Então, se for em, geralmente a gente usa para tamanho de fonte, certo? Então, por exemplo, se o nosso site usa 16 pixels por padrão, se a gente usar um em, então ele está dizendo que aquela tag, aquele seletor, ele vai usar fonte de 16. Se eu usar aquele 2 em, então no lugar de ser é multiplicado. Então 2 vezes 16 fica 32 pixels. E assim sucessivamente. A gente pode botar na tora com pixels ou com porcentagem que a gente até já fez, né? Para altura. E a gente também pode usar unidades absolutas, então centímetros, polegadas, milímetros. Então aqui, ó, está usando com os pixels. Os parágrafos vão ter essa altura e essa largura. Beleza. Ó, agora a gente vai falar sobre as pseudoclasses, né? Em que eu consigo ter os elementos que já são pré-definidos. Posso especificar um conjunto que eu quiser. Então, por exemplo, aqui o alias, né, que são os itens. Vou pegar aqui o primeiro filho, aqui o último filho, e esses carinhas aqui, no ETH child, vou pegar um elemento específico. No caso, se eu botar 2n, vocês lembrarem, são os números pares. Botar 2n mais 1, são os números ímpares. Eu posso especificar um cara único que é o 2, o 3, o 4, o 5, o que for. Vamos fazer aqui o teste para vocês verem. Então, ó, primeiro é vermelho, o último azul. E os pares verde, os ímpares azul. Então tá aqui eles. Então só tirar esses últimos aqui. Então tá aqui o primeiro vermelho, o último azul. Se eu quiser especificar que o elemento 2, os pares, né, são verde, então o que ele faz? Aqui o segundo, tá aqui o quarto, são verdes. Se eu quiser só que o segundo fique verde, então tá aqui ele. Beleza? Pseudoclasse para link, né? Que é interessante. Então, se vocês lembrarem, os ícones é por meio das âncoras. Então tem as cores dos links. As cores dos links vou delimitar pelo color e essa cor aqui. Então para ficar mais forte, eu vou botar aqui uma cor azul, então blue. Certo? Percebo sem decoração. E a cor atrás é transparente. Se eu já tiver entrado nesse link, ele vai ficar com vermelho. Então é o visited. Se eu botar o mouse em cima, então assim, over, ele vai ficar com yellow. E se eu clicar nele e segurar, é o green. Então o link normal é azul. Se eu clico e seguro, ele fica verde. Se eu passar o mouse em cima, ele vai ficar amarelo. E se eu já visitei ele em algum momento, vai ficar vermelho. Então, aqui ele, vamos criar esse danado. Aqui vou apontar para canto nenhum. Então, link, chama de link. Então, vamos lá.
Então, ó, ele tá vermelho porque eu já tinha colocado ele para esse link aqui, para apontar para um outro canto. Azul. Ó, como eu já tinha entrado nesses dois links, tanto no hashtag como no Google, ele acabou ficando vermelho. Então, para um site totalmente limpo aqui, que é o KD, né? Isso nem se existe mais. Por exemplo, aqui o Globo, então ele também fica pretinho. Então, passei o mouse em cima, amarelo, cliquei, segurei verde. Tô aqui na Globo, certo? Agora quando eu voltei tá tudo vermelho. Certo? Agora para as posições dos nossos elementos, ó. E podem ter essas quatro, pelo menos. Então, se eu fixei um determinado elemento e não disse como era a posição dele, então ele é estático. Então ele segue o fluxo normal da página. Então todo elemento que eu vou colocando, ele vai colocando conforme o elemento que eu estou especificando. Então, geralmente eles ficam um do lado do outro, eu sou um parágrafo, ele pula uma linha e vai, certo? Então se for absoluto, ele vai escolher o canto exato que vai ficar na página para você posicionar. O fixed, ele posiciona o elemento relativo à janela do navegador, não move quando ocorre a rolagem, então a gente vai mostrar aqui para vocês. E o relativo, ele fica com valores definidos, deixando espaço vazio onde ele ficaria, certo? Então a gente vai mostrar cada um desses elementos para ver como é que ele fica na posição. Então, ó, então eu vou criar aqui uma div. Que vai estar inicialmente como absoluto, tá aqui a altura, largura e altura.
tá aqui a posição dele, tanto na esquerda como na altura, na parte de cima, né? Então, eu faço aqui minha div, então tá aqui ela, tá aqui o texto, certo? Como eu fixei ela com absoluta, então ela vai ficar bem aqui, que é exatamente onde eu queria, certo? Então se for static, vai para onde? Exatamente depois do texto. Então se você lembrar, tá aqui o texto, depois tinha a minha div, então segui o fluxo normal dela. Isso aqui for fixed. Ó, tá aqui o left, tá aqui o top dele. Então conforme eu vou descendo o texto, tanto faz, ele vai continuar no mesmo local, tá? Então, e o relative, ó, você lembra que o static, o que ele fez? Ele botou exatamente depois do fluxo. Então tanto faz se era que o left dele é o top. Terminou o fluxo, ele jogou aqui no final. Quando usou o relative, ele fez de fato uma relação entre esse elemento e esse. Então ele deu um top aqui e deu um left aqui, certo? Float é para a parte que os elementos flutuam na parte de acordo com determinada política. Então ele pode não flutuar de jeito nenhum. Então o none é o padrão dele, então segue o fluxo normal. Ou você pode amarrar ele para ficar do lado esquerdo, então sempre esquerdo a um determinado elemento. Ou direito em relação a um determinado elemento. Então por exemplo, parágrafo float left, certo? E meu H1 até float right. Então se faça um parágrafo, ele sempre vai tender a fazer o que? Ficar do lado esquerdo, né? Então tá aqui, beleza? Se eu faço um cabeçalho, ele vai tender a ficar do lado direito. Então tá aqui, então left e right, beleza? Aqui é a ideia das tags semânticas, né, que eu expliquei. Então tem a tag do header, section, do footer. A gente pode estar também colocando os IDs para eles. Parte da navegação. Esse slide eu coloquei só para deixar claro para vocês que a gente pode ter mais de uma classe para o mesmo elemento. Então, se eu quero usar uma classe e usar outra, eu boto um espaço. Então aqui, poderia dar coisas diferentes, tá?
Então, por exemplo, né? Ponto .co. Se eu fizer ponto .co, essa red, se eu fizer um centrado, uma classe centrada, então sei lá, textualidade no centro. Então, eu tô fazendo duas classes e eu poderia fazer meu parágrafo das duas coisas. Então aqui ó, classe, então co centrado. Então tá aqui, ele herdou a característica de uma classe e herdou a característica de outra classe. Certo, então todo navegador, pessoal, ele tem um comportamento quando ele vê algum CSS, alguma tag, certo? Então se eu uso o body, então ela tem uma margem diferente, por exemplo, do Chrome do Firefox. Então, para manter uma padronização do seu site, tanto que ele funcione no Firefox, no Chrome, tudo do mesmo jeito, a gente vai fazer um reset do teu CSS. Certo? Então existem vários resets. Eu indico esse daqui do Eric Meyer. Vocês vão entrar no link e bem aqui ó, tem para tu baixar. Então se tu vir aqui HTML, body, div, spam, todas as tags aqui, padrões, ele vai tirando aqui a margem, pad, a borda, deixando a fonte 100%. Por exemplo, as listas, né, ordenada, não ordenada, ele tira os estilos, então ele dá um reset completo em todas as tags HTML. Então eu até coloquei aqui ó, já uma que eu tava de outros dos testes, né? É só colocar dentro da pasta de CSS, você já tem no seu site, você vai colocar do reset. E agora aqui você vai linkar também, ó. Então você linka aqui a primeira, tá do reset. Lembrando que ele tá dentro da pasta, né? E você tem a sua. Então primeiro você reseta tudo, e depois você aplica sua customização. Assim você garante que em qualquer navegador que você venha executar essa aplicação, eles vão ter o comportamento igual, certo? Então, perceba, né, ele já até tirou esse espaçamentos aqui na margem. Então, tanto faz agora o navegador que você utilizar, ele vai ter um padrão. E agora você precisa de fato customizar os seus elementos, certo? Então você viu que usuários, agora se fosse criar, né? Só que um teste. Tendo aqui 4 itens. Então agora a gente vai mostrar para vocês a ideia do layout dos colunas, né? Acho que é autoexplicativo. Tá aqui uma coluna, tá aqui a segunda. Então aqui a gente tem um header, aqui a gente tem um footer. Então geralmente a gente sempre tem esse parte do cabeçalho, né? E aqui das opções, daqui do conteúdo, e aqui é o rodapé do nosso site. Então para a gente criar isso, eu vou usar de maneira antiga, que é com divs. Mas claramente você pode usar aqui as sections, header e footer. Tá aqui eles. Então ó, então tá aqui a divisão. Ele é um container, né? Então vou colocar coisas dentro dele. Então daqui a parte de cima, o header, o left à esquerda, a parte do conteúdo e o rodapé. Então, ó, todas as minhas divs ela vai ter esse comportamento.
tem um pixel da borda, soldo, vai ser black. Container, que é onde eu vou colocar os conteúdos, né? E vai ter uma largura de 600 pixels e a margem dele vai ser 0, tanto para cima, né? Tanto para baixo. E ele vai ser automático a partir da direita para a esquerda, então é centralizar. Então isso aqui a gente usa para centralizar o nosso site. Parte de cima, né? O header, ele vai ter 80 de altura. A coisinha dele só para diferenciar. Parte da navegação do lado esquerdo, eu vou mandar ele flutuar para a esquerda, né? Então eu vou deixar fixo para a esquerda com essa largura, essa coisinha. E o conteúdo vai fixar do lado direito, então flutuar do lado direito com essa largura aqui. Perceba, se você somar o left com content, não vai dar o container, né? Vai sobrar aqui 20 pixels, justamente só para fazer essa separação. E o rodapé não vai ficar nem left nem right, né? Vai ficar sem essa parte do flutuante dos dois lados. Aqui é a coisinha dele também. Então se a gente rodar, então tem essa cara, né? Tá aqui aquele espaçamento, os 20 pixels que eu falei. Então eu vou dar aqui conteúdos para eles, só para eles começarem a aparecer. Então, ó, aqui a parte de cima, né? Lembrando da borda. Cada div aqui tem uma borda. Então, header, o left, o content e o footer estão centralizados, certo? E é isso. De 3 colunas, né? A ideia do Facebook, né? Uma coluna à esquerda, outra à direita, tudo centralizado. Então tá aqui ela. Bem separado, certo? A gente entra na parte do design responsive, que é aquela ideia de que conforme a resolução da minha tela, o celular é um desktop, então nosso site deve se adaptar. Então os layouts fluidos usando medidas flexíveis com porcentagens. Então no lugar de a gente deixar fixo, absoluto, a gente bota tudo porcentagem. Deixa eu ver aqui a ideia dos MIDI queries, que é para ajustar conforme exatamente o tamanho da sua tela. Também é bom que a gente use de imagens flexíveis, mas para essa videoaula eu não vou mostrar. Então aqui fica mais nessa parte dos MIDI queries,
certo? Então até coloquei o link para ajudar vocês. A gente deve colocar de um dos dois jeitos. A gente pode colocar uma folha de estilo, né? Para cada tipo que a gente for abordar da nossa responsabilidade. Como a gente pode pegar um CSS que ele é único, certo? E a gente separa ele pelo esse @mídia e o tipo de mídia. Então aqui, ou desse jeito de baixo ou esse de cima. Ou faz dois arquivos ou faz um arquivo só com as especificações, certo? Claramente mais aconselhável é um arquivo para cada um. Então aqui tem mais detalhes para vocês. Ó, se for telas e também dependendo da largura, sabe? A gente pode especificar a largura com que a gente vai abordar um determinado dispositivo. Com mínimo de largura de 400, que no mínimo 800, então vai ter características diferentes. Que vocês dão uma olhada com mais calma. Mas basicamente a ideia é essa. Então, ó, conforme a gente for colocando, tá, nossas especificações, ele tem que se adaptar. Então aqui, ó, por exemplo, né, esse código vai se adaptar até celulares com 600 pixels. Qualquer um outro, ele tem que ter um outro formato, um outro CSS para ele. Então, ó, aqui esse exemplo. Vamos aqui por exemplo de tela, sabe? Vou fazer um arquivo só. Então, qualquer um tipo de tela, né, do arquivo, do dispositivo que eu vou estar consultando, vai ter o que? 16 pixels de fonte. E no caso, por exemplo, se a tela dele for até 480, ele vai ter 12 pixels de fonte. Então, se for um celular, então diminui a fonte. Se for computador, aumenta a fonte. Então vamos testar. Lembrando, ó, que eu especifiquei o mídia. Eu vou criando CSS normal, que eu tenho parágrafo, imagem, o que for. Então Hello World novamente, que eu vou deixar maior logo. Vou até deixar esse aqui bem maior. Vou especificar para vocês, mostrar. Então o normal dele é 20 pixels, certo? Se você apertar Ctrl Shift C, ele vai abrir, aqui no caso pro Chrome, né? Vai abrir essas opções. Se você apertar bem aqui, ele já vai para a parte do dispositivo. Então, ó, eu consigo, por meio aqui da ferramenta da Google, dizer que tipo de dispositivo eu quero estar testando. Vou botar aqui para ser responsive, aqui eu consigo botar a largura desse dispositivo. No caso ele está aqui para 300. Se for um Galaxy 360, iPhone X, ele vai aumentando, certo? Lembrando que ele está com a porcentagem, né? Agora, como eu vou criar uma coisa bem específica, aqui eu botei para o que? 480. Então se eu botar para 500, então ele já aumentou o tamanho aqui do meu fonte, certo? Se eu botar para 480, ele já diminuiu. Então só para vocês realmente verem como isso funciona, se eu botar aqui para 20, não, para 30. Então, ó,
já aumentou. Se eu aumentar o tamanho da minha tela, 490, ele já diminuiu. Por quê? Porque ele viu que tinha passado de 480, então ele pega o outro, então ele pega o de 20, certo? O viewport também é para essa ideia da responsividade, certo? Por exemplo, vou colocar esse texto. Então, se eu boto o viewport, o texto ele vai se adaptando aqui conforme a largura, certo? Então ele vai se preenchendo, preenche aqui, não cabe mais, ele vem para outra linha. Vai fazendo isso conforme o tamanho da minha tela. Tanto faz o tamanho, ele vai se adaptando. Isso por causa que ele tem essa tag bem aqui, ó. Viewport. Se eu remover ela, ó, o que ele está fazendo? O texto ele coloca e pronto. Então tanto faz, ó. Cria essa barra lateral, não tem. Fica igual um site normal. Ó, perceba, ele tá cortando aqui. Se eu coloco o viewport, não. Então não tem essa ideia do lateral, da barra de rolagem lateral. Ele vai se adaptando conforme a tela. Aí agora a gente entra no CSS3, né, que é coisas a mais do CSS. Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui é para uma propriedade que é o transform, certo? Além de customizar, agora com o CSS3 a gente faz outros tipos de operações. Então eu estou transformando de tal forma que quando eu colocar o mouse em cima, né, o over, vai transformar, então ele vai escalar, que é o que digo que ele está fazendo. Eu vou aumentar em 20% o tamanho que ele tem, certo? Esse exemplo é bem interessante. Com a transição. Perceba, eu fiz uma transição aqui para minha div. Ó, transition da largura em 2 segundos. Então vai demorar 2 segundos para essa transição que ele vai fazer. Ele tem 100 pixels. Se eu botar o mouse em cima, ele vai para 300 pixels. Vamos aqui ele, tem o mouse em cima, ele aumentou o tamanho, demorou 2 segundos. Se eu quiser que isso seja em 1 segundo, faz mais rápido. O exemplo que eu coloquei
faz diferente. Ele faz tanto transição, essa ideia de demorar para fazer, como essa parte de transformação. Então como é que ele faz aqui, ó. A largura vai demorar 2 segundos, a altura 2, vai transformar também em 2. A transformação dele é fazer uma rotação de 180 graus. Que é exatamente o que ele faz. Por exemplo, se fosse 360, né? Se eu rodar, então, e dar a volta completa. Aí a gente entra na cidade dos processadores, que é mais para vocês saberem que existe. Porque a gente viu que no CSS não tem variável nem essa parte de aritmética, né? Que é o que a gente tem na linguagem de programação de fato. Então existe pré-processadores, né? Que a gente pode utilizar, que é SAS, LES ou estilos, e que por meio dessas operações a gente gera um CSS, claramente para a gente usar no final. Aí aqui tem uma ferramenta para vocês fazer os layouts de vocês. Então aqui são os desenhos, que eu aconselho a draw.io. Você pode utilizar qualquer outra ferramenta, isso aqui é online gratuito, certo? Mas para fazer o desenho do site. Aqui tá os links que eu usei, então a apostila da Kaelon, Lab3 School, né, CSS. E aqui tem um linkzinho sobre esse SAS, o LES e o X, né? Os pré-processadores. E valeu!